Então, para a gente passar o mouse em cima da bolinha e a bolinha mudar de cor, eu tenho que saber se o mouse está sobre ela ou não está sobre ela. Então, para isso, eu vou precisar da velha, conhecida e ainda muito utilizada função distância. Porque a função distância, ela calcula a distância entre dois pontinhos. Entre dois pontinhos. Só que como a gente está recapitulando com as coisas que nós utilizamos, a gente vai começar criando aqui uma classe que tem um x e um y. Então, eu vou chamar ela de xy. Estamos juntos? O que é que a classe xy tem? Um x e um y. Constructor. Constructor. Eu estou escrevendo alguma coisa certa? Constructor. Xy, des.x recebe x, des.y recebe y. Vou chamar isso aqui de par. Par. É um par, vou chamar de par. Um par é um x e um y. Então, a gente vai ter o ponto A e o ponto B. Como é que eu calculo a distância entre... Ah, perdão, eu não coloco eles aqui, né? Eu estou em JavaScript, desculpa. Eu vou chamar de ponto mesmo. Quanto mais língua você vai começando a confundir. Ponto, mas é fácil, é só no começo que você está carregando a linguagem na cabeça. Tá? Tô no load ainda. Tô no load, bora? Então, A é um par e B é um par. Par não, ponto. Espera aí, eu ainda estou no load aqui. Ponto em português. Ah! Ponto. Estou em português. Ponto. Não, isso aqui é comentário. É só para a gente dizer que A e B são pontos. Ponto a gente acabou de criar aqui. Tá? Eu estou no load ainda, então paciência comigo. Eu estou carregando devagarinho aqui. Eu tô carregando. Estou carregando. Aí que eu passo a semana todinha trabalhando com outra linguagem, aí quando eu venho para cá eu tenho que carregar o JavaScript na cabeça. Eu tenho que lembrar de fazer as coisas em português. Então, vamos devagarinho. Função distância recebe A e B. Então, eu quero dizer que A é um ponto e B é um ponto. Só para deixar claro, explícito isso daqui, tá? Por exemplo, quando você está lá em TypeScript, que vocês vão ver em PO, a gente declara o tipo aqui do ladinho, ó. A é o ponto e B é um ponto. Isso aqui seria em TypeScript. Tá? Professor, por que a gente não usa TypeScript aqui? Porque com o P5 ele não funciona direito. Na verdade até funciona, mas tem que montar no computador, depende de instalação, um monte de arquivo, então mais fácil a gente ficar só no JavaScript por enquanto, porque funciona online. Só que aí a gente vai evoluir, né? Não vai fazer mais online, vai ter que fazer no computador mesmo. Então vamos lá, como é que funciona? Eu preciso do x1 a x menos bx, né? Assim? Ao quadrado. Quem lembra da função? Ax menos bx ao quadrado. Não faz diferença porque eu vou tirar a raiz no final, então um menos o outro, desde que você mantenha a regra. E ax menos bx. Não é isso? Agora mais AY menos BY vezes AY menos BY. E tudo isso daqui eu vou fazer uma raiz. Math.sqrt. E eu tenho que lembrar de retornar. Tá, faltando um parêntese mesmo aqui. Tá faltando um parêntese. Então, a raiz disso... Só para poder caber na tela, tá? Então, eu vou chamar esse daqui de diferença em A. Diferença de A ao quadrado vai ser isso. E diferença
seja diferença de x ao quadrado é isso, diferença de y ao quadrado vai ser isso. Só para caber na tela, e aí dx ao quadrado, diferença de y ao quadrado. Pronto, mais legível, tá? Beleza, agora eu sei calcular a distância. Vamos testar só com um círculozinho. Então, eu vou fazer o seguinte. Na minha função draw, eu vou desenhar um círculo numa determinada posição. Vou marcar aqui a posição. Vou criar aqui um ponto. Ponto P. Aí ser igual a ponto, eu vou colocar ele no 50, 70. Tá certo? Oi. Lá em cima. Botou ponto. E distância com distância em português. E aí a gente criou a classe ponto. Eu vou desenhar, fazer um círculo nesse ponto. Então, eu vou fazer um círculo onde? Nesse ponto, só que eu tenho que passar o x e o y. Então, fica p.x, p.y. E o tamanho dele vai ser 100. Pronto. Então, estou desenhando nesse ponto um círculo. Ah, tá. Para construir, eu tenho que usar o new. Tem que ter o new. Ué, por que eu não estou vendo nada? Eu não defini a cor do ponto também, não, né? Então, um fio para green. Ah, eu também não estou vendo porque eu estou fazendo o background aqui embaixo. Assim é difícil. Assim a gente nunca vai conseguir fazer essa bolinha. Não, mano. Tem que rir mesmo. Deixa eu botar o ponto mais para a direita. Então, vai ser aqui no 150, 170. Pronto, tá aqui o meu pontinho. Bota um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais. 100, 120. Pronto, tá aqui o meu pontinho, certo? Meu pontinho não, meu círculo. Então, qual é a ideia? Se o mouse estiver em cima, ele vai ficar de uma cor. Se ele estiver fora, ele vai ficar de outra cor. Lembra? Nós já usamos o mouse X e o mouse Y, tanto no keypressed, como em vários outros locais. Então, em qualquer função, você tem acesso aonde o mouse está. Lembra que o draw ele vai rodar em todos os frames. Então, se você quer atualizar ou verificar em todos os frames, essa verificação vai ser dentro do draw. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Antes de escolher a cor, eu vou verificar onde o mouse está. Como é que eu verifico isso? Usando a posição mouse X e mouse Y. Só que saber onde o mouse está não vai me dizer se eu pinto ou não pinto. O que eu tenho que calcular é a distância entre a posição do mouse e a posição do centro do círculo. Ok? Se a distância entre eles for menor do que o raio do círculo, significa que eu estou dentro do círculo. Se eu colocar o mouse bem aqui, a distância vai ser de 200. O raio do X do círculo é 100. Então, o que eu quero saber não é onde o mouse está, mas a distância de onde ele está para onde o círculo está. Então, vamos lá. Como é que eu calculo a distância? Através da função distância. Função distância, ela precisa de A e B. Só que A e B eu não coloquei como sendo os valores, né, de x e y individuais. Eu coloquei que A e B seriam... A é um ponto e B é o quê? Um ponto também. Então, a minha função distância, ela não está esperando mouse x e mouse y. O que é que a função distância está esperando? Os dois valores em separados ou os dois valores juntos? Juntos. Então, eu não posso entregar separado. Antes de entregar, eu vou ter que
Empacotar. Como é que eu empacoto? Criando um ponto. Então, eu vou criar aqui um novo ponto. E aí eu vou passar mouse X e mouse Y. Entenderam? Ó, a tua função distância precisa de duas variáveis do tipo ponto. Você não pode passar para ele dois inteiros. Ele não quer dois inteiros. Então, eu vou chamar isso daqui de PM para ser o ponto do mouse. O ponto do círculo está aqui. O centro do círculo está aqui. E a posição do mouse está aqui. Por que eu não uso diretamente mouse X e mouse Y? Porque ele espera um pacote. É que nem vocês não são da época ainda de... Vocês já fizeram um depósito um caixa eletrônico do banco? Oh, mas muita gente nunca fez, sabe nem o que é isso. Quando você vai num ATM também você sabe o que é ATM, num caixa rápido, no banco, não naqueles caixas que tem em todo canto que você vai, aqueles caixa 24 horas, que atende a vários bancos. Mas antigamente você ia no caixa da agência e para colocar o dinheiro, para botar dinheiro na sua conta, você pegava um envelopinho de papel, abria o envelopinho de papel, colocava o dinheiro dentro, marcava quanto você estava colocando, lacrava isso, colocava os dados da sua conta no papel e colocava esse envelope de papel dentro da caixa do ATM do banco, da máquina do banco. Eu estou falando isso porque tem gente que não sabe o que é isso. Quem é que nunca fez isso na vida? Levanta a mão aí. Tá vendo, pessoal? Tem gente que nunca fez isso. É só Pix hoje em dia, né? Então, assim, se você pegar o dinheiro, se você chegar lá no caixa rápido do banco, pegar o dinheiro e colocar dentro lá do coisinha do depósito, ela vai aceitar diretamente o dinheiro? Não. Você precisa empacotar dentro de um envelope de depósito. E depois que você colocar o dinheiro dentro do envelope de depósito, é que você pode colocar lá dentro do caixa do banco. Aqui é a mesma coisa. A tua função, ela não quer os valores separados, soltos. Ela quer os valores dentro de um pacote. Esse pacote se chama ponto. Então, por isso que antes de chamar a função distância, eu tenho que criar os meus pacotes. Um deles é o ponto do círculo, vou chamar de PC. E o outro é o ponto em que está o mouse. Eu não preciso de um X e um Y. Está aqui o X e o Y. Por que eu estou fazendo isso? Porque a função distância não quer receber 100, 120, mouse X e mouse Y. Tudo separado. A função distância que eu acabei de escrever quer receber dois pontos. Então, para ela, eu vou passar o ponto do círculo e o ponto do mouse. E aí ela vai receber os valores empacotados. Ela vai desempacotar esses valores, x, x, y, y, ela vai fazer um cálculo e ela me devolve o valor. Bem? Não, não, o círculo não vai sair do canto agora. Tá? O que é o trabalho aqui? É só explicar para vocês por que eu não estou fazendo isso. 100, 120, mouse X e mouse Y. Por que eu não estou passando os valores em separado? Porque a função não quer os valores em separado. A função foi criada para receber os pacotes, desempacotar e usar os valores. Bem? Então, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o quê? PC, PM. Criei o PM aqui fora, mas se eu quisesse, eu poderia ter dado esse new diretamente aqui dentro. Eu estaria criando um objeto e passando para cá. Tá. Qual é o meu teste? Se essa distância for menor do que 50, eu vou fazer primeiro o manual, tá? Depois a gente cria a variável. Se a distância for menor do que 50, eu vou fazer o preenchimento de verde, senão eu faço de azul. Azul, mas se o mouse passar por cima, verde. Se sair, azul, verde.
Na hora que ele identifica que a posição do mouse é menor do que o raio, esse 100 aqui que a gente passa quando cria o círculo, ele... Eu bati F no F12, foi? Esse 100 que a gente passa bem aqui, ele é o diâmetro, ele não é o raio. Tá? Então, 100 seria de ponta a ponta. Na hora que eu passo, ele identifica que a distância é menor do que 50, que é menor do que o raio. Então, ele muda a cor de preenchimento para verde, senão ele coloca de azul. Oi. Posso. Pode subir, só para copiar a marca da distância. Tá. O ruim é que não fica... Eu vou mandar pro VS Code, porque se a gente perde tanta tela aqui em cima, né? Eu pedi um jeito de botar isso aqui para pegar tudo. Não tem, não? Um full screen aqui desse negócio. É, não tem, não. O próximo eu faço no VS Code, que aí dá para ver tudo. Deu certo, deu certo. É o seguinte, ó. Alternem a cor. Quando tiver fora, fica cinza com azul, mas quando tiver dentro, vai ficar azul com cinza. Troquem a cor.
Do fundo e do círculo. Quando o mouse for para dentro do círculo, a cor do fundo vai para o círculo e a cor do círculo vai para o fundo. Ah, Vamos lá. Vamos nós. Ó, o mouse está fora. Então, o mouse fora, o fundo é cinza e a bolinha é azul. Quando o mouse for para dentro, eu quero que a bolinha fique cinza e o fundo azul. Esse é facinho, né? É só a gente pintar o fundo também. A gente não está pintando o fundo. Ó, eu vou colocar aqui entre as chaves. Background 2 0 blue background blue não, só que aí o que preenche ele não importa. Mas isso vai ser. Exato. Aí vai guardar o valor da primeira versão social para não substituir na outra. Não, não vai atribuir o valor da filial aí. Ué, por que eu não pinto nada aqui? Valeu! Legal. Tudo bem? Vou voltar porque é. Vou voltar porque era. Tamo juntos, estamos aqui. Tá. Por exemplo, por que aqui é 100? Aqui é o valor que eu quiser, tá? Mas esse valor aqui tem que ser metade desse. Esse aqui pode ser qualquer valor. Se aqui eu colocar 200,
e aquele valor de dentro continuar 50, ele só vai quando ele chegar a 50 do centro, né? Então, se aqui for 200, aqui tem que ser 100. Se esse for 200, esse tem que ser 100. O que é a nossa tarefa agora? É reconstruir aquilo que a gente fez na última aula. Ao invés de eu ter um círculo, eu vou ter vários círculos. Então, vamos nós. Ao invés de ter um, eu terei vários. E aí eu tenho que começar a mudar tudo para o conceito de vários. Eu vou precisar de uma variável para guardar todos os pontos. Então, eu vou ter que criar uma lista. Como é que eu crio uma lista? Utilizando... Eu posso chamar do nome que eu quiser, tá? Bolas, círculos, lista, elementos. Vou chamar de lista. E eu inicio a lista, ou seja, eu dou corpo para ela, fazendo isso. Então, eu acabei de criar uma lista. Acabei de criar uma lista vazia. Preciso agora de uma forma... Preciso de duas coisas. Preciso desenhar os pontos na tela e preciso de uma forma de adicionar pontos na tela. O mais fácil para adicionar pontos na tela, para eu não usar o mouse, é usar o Key Pressed. Então, toda vez que uma tecla for pressionada, eu coloco um novo ponto naquela posição. Tá? Então, para simplificar, todos os meus pontos vão começar com o mesmo tamanho. Então, eu vou criar aqui um raio. Meu raio vai ser 50. Tá? Então, todos os pontinhos vão ter o mesmo raio, por enquanto. Todos os pontinhos vão ter o mesmo raio. E eu vou usar uma função keyPressed, que todas as vezes que eu apertar uma tecla, nessa posição do mouse, eu vou colocar um pontinho dentro da lista. Tudo bem? Então, vamos lá. Fazer a função keyPressed. Function keyPressed. Não importa a letra, eu vou pegar a lista e vou dar um push de um novo ponto para dentro da lista, porque é a minha lista que guarda o que está sendo desenhado. Se a lista espera um ponto, eu tenho que criar um ponto. Como é que eu crio um ponto? New ponto. E onde é que vai estar, onde é que eu vou criar esse ponto? Na posição atual do mouse. X, mouse, Y. Então, ó, apertei espaço. Onde o mouse está, eu vou pegar a posição dele, criar um objeto ponto e armazenar esse objeto ponto dentro da lista. Beleza? Oi. Não quer esse push. Tá. Eu sempre gosto de explicar usando o emulador do Node, tá? E é muito útil vocês fazerem testes utilizando o Node.js. O Node, ele é o aplicativo que roda o JavaScript. Vocês podem mandar comandos para ele, tá? Então, se você tem um Node instalado no computador, né? Se não tem, você vai lá, Node.js, instala. Pode ser no Windows, Linux, qualquer coisa. Você vai abrir o terminal e aí você vai digitar só Node. Vejam aí se tem no computador de vocês. Abram o terminal, PowerShell, o Bash, qualquer coisa aí. Abra o prompt e digite Node. É para aparecer isso daqui, ó. Se não tiver, vocês podem rodar online também, né? Para rodar online, vocês precisam de... por exemplo, o Replit. O Replit, ele é um compilador online.
Entendeu? Mas é mais fácil instalar o Node.js no computador. Onde vocês podem instalar, né? Node.js. É o novo JS. É. Aqui, ó. Node.js. Aí você vem aqui no botãozinho de download. Não tem. E aí você instala. Não, aí quando tiver instalado, na hora que você rodar o aplicativo do Node, ele abre o prompt interativo. Entendeu? Ele não está rodando o teu código, ele é tipo um prompt interativo. Por exemplo, se eu quero criar uma variável no prompt interativo, posso dizer, seja A recebe 5. Aí eu estou mandando só esse comando para ele. Eu posso perguntar, ei, quem é A? A é 5. Quanto é 5 vezes 8? 40. Entendeu? Quanto é 5 vezes A? 25. Por quê? Porque ele entende que o A é 5. É um prompt interativo. Você não precisa compilar para salvar, entendeu? Você pode testar um comando ou outro aqui diretamente. Entenderam qual é a ideia do Node? Então, às vezes, eu estou com dúvida de o que é que o código faz, o que é que a função faz. Eu abro aqui e saio testando mesmo. Ué, será que eu posso... Como é que eu crio um vetor? Vou chamar ele de V1. V1 é assim, né? Criar um vetor e eu vou colocar uns elementos dentro dele. 1 e 3. Não, isso aqui é o retorno dessa ação. O retorno dessa ação não retorna nada, então ele está dizendo que isso aqui não retornou nada. Se eu perguntar quem é V1, aí ele vai me dizer que V1 é 1 e 3. Entendeu? Ué, e se eu tentar somar um vetor com outro vetor, será que dá certo? Em JavaScript, se eu tentar fazer V1 mais V1, o que foi que ele fez aqui? Mas como assim juntou? Qual foi o tipo de vetor? Foi um vetor? Isso daqui, ó, isso daqui significa o quê? É um texto. Então, quando eu tentei somar dois vetores, ele disse, não sei fazer isso não. Quando ele não sabe usar os tipos, ele sempre converte para texto. Ele transformou isso aqui em texto, transformou isso aqui em texto, concatenou o texto. Ah, então não dá para somar vetores. Então, para poder adicionar um novo elemento dentro de um vetor, eu quero colocar o 7. Será que eu posso fazer mais 7? Não, né? Vai dar 1,37. Então não é mais, é o ponto push. O push faz uma ação de adicionar algo dentro de um vetor. Então se eu colocar o 7, ele vai me dizer que agora eu tenho 3 elementos. Se eu perguntar quem é V1, ele vai dizer que V1 é 1, 3 e 7. É isso que o push faz. Pega aquela coisa que ele está recebendo e coloca dentro do vetor. Eu poderia, inclusive, passar mais coisas para dentro do push. Agora eu quero colocar o 9 e o 2 e o 6. Agora o meu vetor tem 6 elementos. Se eu perguntar quem é V1, 1, 3, 7, 9, 2 e 6. Oi. Como é que seria isso? Como é que seria isso? Como é que seria? Como é que você limpa o histórico? Ctrl L. Ctrl L? No Bash e em qualquer interpretador sempre limpa. Na verdade, só sobre a tela, né? Ctrl L sobre a tela. Aquele estilinho. Aí, para sair, você dá o Ctrl D. Tá? Por exemplo, você não quer instalar ou não pode instalar, você pode rodar online. Por exemplo, o Replit, eu falei dele já uma vez, né? Ele é uma máquina virtual que você pode criar para várias linguagens. Deixa eu criar um Replit aqui para JavaScript. Ó, Node. Vou botar qualquer nome. Aqui eu tenho o código JS, tá vendo? Se eu quisesse rodar aqui, console.log. Oi, meu povo. Aí você roda aqui no botãozinho.
Pinga. Se você quisesse rodar interativo, você precisava vir aqui do shell e digitar o quê? Node. Console aqui. Como assim? Ah, tá aqui no... Ah, aqui já é o shell, ó. Deixa eu ver. Seja A recebe 9. Aqui já é o shell interativo. Tá vendo a setinhazinha? Ele já abre o shell se você quiser testar. Seja B um vetor com 1 e 2. Se eu quiser tirar o último, é B.pop. Pop, tira o último. Ele retornou o 2 que eu tirei. O pop devolve o elemento. Se eu perguntar quem é B, B é só 1. Entendeu? Então, o interativo ele é um bocado útil para você testar, assim, na hora o que é que está acontecendo. Entendeu qual era a ideia do pop? Pede um pouquinho, ó. Então, a ideia é você testar mesmo. Você quer criar um vetor com 2 palavras, como é que você cria? Nomes. Seus nomes. Para criar um vetor de nomes, é um vetor. Vou botar teus 3 nomes. Qual é teu nome completo? Diná. Botar em... O quê? Com E ou com H? Ellen. Silva. Matias. Eu tenho quantas palavras aqui? Nomes. Se eu quiser a segunda palavra, vai ser índice o quê? Eu quero essa. Esse é o 0. Esse é o 1. Se eu quero esse, eu vou atrás do 1. Esse daqui é o 2. E esse é o 3. Se eu quiser saber o tamanho dele, nomes, ponto, length. Length. Olha, já completou para mim aqui. Length. Se eu quiser remover o primeiro, eu faço 1. Remover o primeiro. Tirar o de nada. Pop remove o último. Remover o primeiro é um shift. O shift remove e devolve, retorna. Ele não só remove. Não. Se eu perguntar o que foi que sobrou nos nomes, Ellen, Silva, Matias. Agora sobrou. Então eu posso acessar por posição, eu tenho acesso ao tamanho e eu posso fazer as operações básicas de inserir e remover. Inserir no começo, unshift, inserir no final, push, remover do começo, remover do final, pop. Aí eu tenho os também de inserir no meio, né? Insert e remover do meio, remove, eu acho. Tenho certeza não. Slice. Tem como treinar. Isso é do JavaScript, isso é da linguagem. O P5, ele vai te dar acesso aos componentes visuais. Mas isso é o básico da linguagem. Entendeu? Na verdade, isso é o básico de programação. Que quando você entende que existe um vetor e existem métodos de manipulação, você vai ter isso para todas as linguagens. Entendeu? Por exemplo, se você estivesse lá no... Exemplo diferente. Agora eu não estou mais no JavaScript, estou em Python. Aí se eu quero criar um vetor, mesma coisa, tá vendo? Só que aí o nome das coisas vai mudar. Mesmo que o nome mude, o conceito muda. Lá, para eu adicionar no começo, no final a gente usava o push. Aqui a gente vai usar o append. Conceitualmente é a mesma coisa, só o nome que vai mudar. Entendeu? Se eu quero agora inserir no começo, aí agora vai ser diferente. Teria que fazer assim. A recebe 5 mais A.
Ó, eu tenho outra forma agora de inserir no começo. Tem que pegar o elemento e ligar o mais. No TypeScript é diferente, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, ele vai concatenar tudo. Ou seja, você sempre tem como fazer essas operações. Como você vai fazer, aí você vai ter que aprender linguagem a linguagem. Mas se você sabe que já existe uma forma de fazer busca, fazer inserção, fazer remoção, fazer o que quer que seja, você simplesmente vai fazer uma migração do tipo, ei, como é que eu removo um elemento no meio de um vetor em linguagem tal? Aí você vai lá e descobre, ah, tá, eu tenho que dar aqui um erase e passar o índice. Então, é uma adaptação, né? Uma migração de um conceito para outro conceito. A lógica é a mesma. A lógica é sempre a mesma. Tá? Beleza. Então, agora eu já tenho o elemento dentro da lista. Só que a gente vai enxergar esses elementos. Em algum momento eu estou imprimindo eles? Não. Então, eu vou precisar fazer o quê? Primeiro eu vou tirar esse daqui que eu não estou usando mais, tudo bem? Vou comentar aqui. Como é que dá o ref mesmo? Como é que dá o quê? Como é que você bota todas Ctrl barra. Ctrl barra você comenta tudo. Então, para desenhar, eu preciso percorrer todos os elementos da minha lista. Tenho duas formas de percorrimento. Indexada e não indexada. Preciso das posições dos pontos? Vou usar elas para alguma coisa? Não, eu só quero todos os pontos para poder desenhar todos eles. Então, a gente vai usar a não indexada. Indexada é que usa índice, tá vendo? Indexada é que usa os índices. Não indexada é o for of. Para cada ponto da lista. Eu estou chamando de lista, é? É. Perdão, estou em TypeScript. Para cada ponto da lista. Ó, é o que eu chamo de linguagem. Em JavaScript, a gente escreve para cada ponto da lista. Em Python, a gente escreve for ponto in lista. Em C++, a gente escreve para cada ponto da lista. Em Java, para cada ponto... Vou não. Para cada ponto, ó. Muda muito. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. E em todos eles você tem isso daqui. A gente chama de, assim, tem vários nomes, né? For range em algum deles, ou, na verdade, é um for não indexado, para cada elemento de um container. E em todos eles você também vai ter aquele outro for, que você só usa quando precisa saber qual a posição dele. Se eu precisasse da posição, como por exemplo no jogo das letrinhas, eu precisava pintar a primeira de uma cor diferente, lembra? Como eu precisava saber quem era a primeira, aí eu tinha que usar o i, porque eu sabia que aquela dali era índice 0, era a primeira de todas. Aí se você não precisa do índice, para cada ponto da lista. Aí eu vou desenhar o ponto. Vou fazer o quê? Como é que eu desenho o ponto? Circle, ponto, x, ponto, y e raio. Não, raio não. Raio vezes 2. Eu defini que foi raio lá, não foi? Pronto. Então, todas as vezes... Ah, tá. E aqui eu vou fazer um fio de blue. Ué, por que eu não... Nós estamos desenhando o background. Não, é porque eu tava... Ele não tinha carregado, não. Aqui, ó. Todos eles são... Sim. Vou apagar isso aqui. Pessoal, eu queria que vocês tivessem muita atenção com uma coisa que eu percebo que tem um monte de gente negligenciando. É o alinhamento das chaves, tá certo? As chaves, elas sempre têm que estar representando qual escopo elas estão fechando. Então, essa chave tem que estar alinhada com esse for
Essa chave está fechando esse pop. E essa aqui está fechando esse draw. Se você deixar torto, você vai esquecer uma chave, a chave fecha a função, e aí você não enxerga nada. Beleza? O que a gente tem de código por enquanto é isso. Não desenhou, não. Não. Entra no .NET no fazer um código. Se você sentar aqui e fica digitando, aí as letras não vão para lá. Não, é tudo rápido. Não pode. Será que é a quantidade de barra? Pode ser. Sabe que eu botei barra porque esse também tá aqui. Vai ser com personalização. Só saber bem, né? Ó, tá invertendo. A gente está usando Tipo, BI, eu acho melhor sempre não usar a mesma ordem. Na Eu verdade, faço é x menos x, não é y menos x. Tá misturando. E aí, deu certo? Nas aulas eu faço assim. Não deu certo? Quem precisa de ajuda aí? Dá pra revisar tudo na aula. Não, lá pra cima não tem, só tem a criação da lista lá em cima. A lista e o raio. É legal, né? Ó, pessoal, primeiro, só para estar funcionando, vocês têm que acertar a função de distância direitinho. Então lembra, é x com x e y com y, tá certo? E se você começar com a menos b, tem que ser sempre a menos b e a menos b. Tá bom? Tava x menos by mais by menos ax. Hã? Eu não estou retirando nada aqui. Estou só adicionando. Não, o push só adiciona. Não, é o shift. O shift. Não. O push adiciona no final, o pop retira do final. O shift retira do início e o unshift insere no início. Ó, às vezes, quando vocês rodarem, vocês primeiro clicam aqui, ó, depois que vocês rodarem, você clica aqui e aí você pode começar a apertar as teclinhas, porque senão ele não vai... Ele não entende que você está mandando o evento para lá.
Ok? Vamos lá, ó. Então, aqui, aos pouquinhos a gente vai pegando o macete. Vamos lá. Eu estou desenhando tudo de azul, tá vendo? Se eu quiser verificar se eu vou desenhar de azul ou de verde, o que eu tenho que fazer? Lembra, quando o mouse estiver em cima, eu vou mudar a cor que eu estou desenhando o bichinho. Antes eu fazia com um círculo só. Agora eu tenho que fazer com todos. Então eu vou fazer aqui dentro desse laço. Eu continuo fazendo com um, porque eu vou fazer um de cada vez. Mas eu vou fazer dentro desse laço, porque esse laço representa um círculo. Então, bem aqui, eu estou verificando se estou colocando para pintar de azul, né? Agora eu vou ter que fazer o teste. Qual é o teste? Se a distância entre a posição desse ponto, a posição desse ponto é ponto. E a posição do mouse, agora eu vou ter que empacotar o mouse. New ponto mouse X, mouse Y. Se isso tudo for menor do que raio. Vamos lá, cá. Vamos, digitar é importante, mas entender a lógica também. Tu está criando, empacotando o mouse antes de mandar para a função distância. Ok? Só que, para toda essa função draw, isso daqui vai ser o mesmo. Tá? Entenda que o draw é como se fosse um momento onde você para, entende o ambiente e faz os cálculos e contas de impressões que precisam ser feitas. Mas faltou... faltou lá, calculei errado a frase. Cara, faltou lá. Tudo bem? Então, o draw é esse ponto de parada. Ou seja, para toda a função draw, o valor de mouse X e mouse Y vai ser o mesmo. Tudo bem? Então, na função draw, você para, entende o ambiente e desenha. Então, é como se fosse um momento. Às vezes a gente tem a impressão de que o comportamento é contínuo, mas não é contínuo, ele é de momento em momento. Então, o draw é esse momento onde eu paro, entendo o ambiente, vejo onde é que está o mouse, faço o meu desenho, aparece na tela, aí eu vou para a função draw de novo, é de momento em momento. Por exemplo, key pressed não é chamado o tempo todo. Key pressed é chamado quando? Não. Quando eu aperto uma tecla, e se eu apertar 10 teclas, ela vai ser chamada quantas vezes? Uma vez para as 10 teclas ou 10 vezes? 10 vezes. Uma vez para cada tecla. Uma vez para cada tecla. Entendeu? E se você apertar 50 teclas, ela vai ser chamada 50 vezes. Uma vez é invocada para cada tecla e a tecla é carregada dentro de quais variáveis? Key e key code. Entendeu? Então isso aqui vai rodar 50 vezes. Então aqui, já que o mouse, bora lá, entender esse breguesso. Já que esses valores não vão mudar durante o for, eu não preciso ficar criando e empacotando várias vezes. Se isso daqui fosse uma coisa que tivesse o tempo todo mudando, beleza, eu precisaria recalcular ele várias e várias vezes. Mas nesse caso, não. A posição do mouse é a mesma para todo o draw. Então, eu posso criar isso aqui uma única vez. Seja a posição do mouse. E usar isso todas as vezes. Entre o ponto e posição do mouse. Entenderam a ideia, a diferença? Na função draw, isso daqui não vai mudar. O mouse já está naquela posição. Então, calculo, empacoto uma vez e uso várias vezes. Tudo bem? Se eu tivesse criado isso daqui fora da função draw, funcionaria? Se eu tivesse criado isso daqui aqui fora.
Se eu criar isso aqui e jogar aqui dentro, vai funcionar? Eu acho que só vai funcionar a primeira vez, porque se o padrinho não está dentro do for, não. O que está rodando o tempo todo é a função draw. Isso daqui vai rodar uma única vez. Então, isso aqui vai rodar uma única vez, salvar a posição do mouse aqui, e ela nunca vai ser alterada, porque eu não estou alterando em canto nenhum. Exato, então só vai funcionar a primeira vez. Não, ela vai guardar a primeira posição em que o mouse estava e nunca vai mudar. Lembra, isso daqui, o que está do lado de fora só roda uma vez. O que é rodado continuamente é o draw. Ou então as outras funções quando o evento acontece. Por exemplo, deve ter uma função, deve ter um evento chamado mouse movement, que só é chamada quando o mouse se move, exemplo. Tá? Então aqui eu vou ter que tirar ela daqui e botar aqui dentro. Pronto. Agora, se a distância entre o ponto e o mouse for menor que o raio, eu coloco ele para azul. Se não, green. Sugestão para vocês que estão se acostumando com escopo, sempre coloquem as chaves, tá? Sempre coloquem as chaves e sempre deixem elas alinhadinhas. Ó, eu entendo só de olhar para cá que o meu if tem vários desdobramentos, só que ele acaba aqui, com certeza. Legal que ele dá para ficar na interseção, né? Ele entende que eu estou em cima dos 5. Se eu ficar em cima de mais de um, ele bota todos. Vamos melhorar? E melhorando aos pouquinhos? Bora lá. Só para ficar mais funcional, tá muito ruim ter que usar o teclado e o mouse. Vamos colocar para o botão do mouse, o botão do meio. Vocês têm botão do meio? Não, né? Eu ia colocar para a gente limpar. Pronto, o clique vai adicionar a bolinha. Amanhã na próxima aula a gente revolve. Então eu vou fazer aqui o mouse pressed, né? Assim, mouse pressed. Então o clique, independente de qual botão é, vai adicionar a bolinha. Beleza? Vamos lá. O clique adiciona a bolinha. Se vocês perceberam, quando eu estou em cima de várias bolinhas ao mesmo tempo, ele pinta todas elas. Concorda? Beleza. Porque todas elas estão dentro, o mouse está em todas elas. E se eu quisesse apenas a mais em cima? A mais em cima foi desenhada por mim. Por exemplo, eu não estou em cima de várias aqui. Se eu quisesse só essa, só a do topo. Como diminuir o... Ó, vamos lá. Aqui eu tô. Vamos aqui, vamos fazer algumas reflexões. Toda bola que eu clico, ela está sobre as outras, né? Então, se eu clicar aqui, ela não vai lá para baixo, ela sempre vem para o topo. Concorda?
Se eu quisesse que ao invés de ir para o topo, ela fosse para o fim, sempre na camada de baixo, o que é que eu precisaria mudar? Tá vendo? Ó? Toda vez que eu clico, ela vai para o topo. Se eu quisesse, na hora de clicar, que ela fosse a última, ao invés de a primeira, o que é que teria que mudar no meu código? Vocês entenderam a pergunta? Eu entendi. Ó, se eu clicar aqui, ela vai ficar em cima dessas. Certo. E se eu quisesse que ela fosse a última, tivesse embaixo de todas, ao invés de em cima de todas? Hã? Não, assim, eu já estou criando. Por que que ela está indo em cima e não embaixo? E é a ordem de camadas. Vejo pouco, acho que poderia ser. A questão é como eu guardo e como eu percorro. Eu estou guardando, sempre colocando no final do vetor, concorda? E eu estou imprimindo, estou desenhando do começo para o fim. Entendi. Se eu estou desenhando do começo para o fim, quem vai ser desenhado por último? As últimas que eu adicionei. Eu não estou colocando sempre no final da lista? Não, a gente coloca no início. Se eu estou colocando sempre no final da lista e desenhando nesse sentido, e desenhando do começo para o fim, as que estão no fim vão ser desenhadas em cima, porque sempre o que é desenhado depois fica em cima. Então, das duas opções, uma. Ou eu desenho a lista ao contrário, ou eu insiro, ao invés de inserir no final da lista, eu insiro no começo. Essa é a opção mais fácil, né? Depois, vamos de pouquinho, vamos começar do começo e fim, tá? Isso daqui é a mesma coisa do shift. A mesma coisa de inserção, só que ao invés de inserir no final, eu estou inserindo no começo. Como eu percorro do começo para o fim, as últimas vão ser impressas primeiro agora. Estou colocando sempre embaixo, tá vendo? O óbvio não é simples. Vamos lá, ó. Vamos voltar para o que era. Push. E vamos tentar fazer de outra forma, tá? Voltei para o push. Uma opção era inserir ao contrário. E qual é a outra opção? Pintar ao contrário. Uma opção é inserir ao contrário. E outra opção é inserir mesmo no fundo, mas pintar do fundo para frente. Onde é que eu estou pintando? Bem aqui, né? Tá? Para pintar ao contrário, eu teria que percorrer ele ao contrário. Deixa eu ver se tem uma função que inverte aqui. Deixa eu ver. Node A recebe 1, 2, 3. Peraí. 1, 2, 3. Existe um A.reverse. 3, 2, 1. É só que ele inverte tudo, né? Tem um inverse. Mas se coloca. Eu teria que inverter no começo e inverter no fim. Ia ficar uma bodega, né? Não. Não, assim, a solução do feia e suja era inverter no começo. E quando eu terminasse de imprimir, eu fazia o quê? Nem tudo que funciona presta. Tudo bem? Invertir, na hora que eu invertir, eu vou continuar indo de frente para trás. Só que agora, como eu inverti, ao contrário. Aí eu terminei o laço, eu inverto de novo para ele voltar à ordem original. Tá horrível, mas funciona, né?
Outra forma, na verdade agora a inteligente, sem fazer essa bodega, ela envolve eu usar os índices. Ao invés de começar no 0 e ir até o último, eu posso começar no último e ir até o 0. Então, eu poderia fazer ao contrário. Quem é o último? Lista.length menos 1. O length já é fora. Menos 1 é o último. Eu quero continuar voltando enquanto i for maior ou igual a 0. E a cada passo eu faço o i diminuir. I menos menos. Mesma coisa de antes. Comecei no último, tamanho menos 1. Vou voltando enquanto ele for maior ou igual a 0. E a cada passo que eu dou, o i vai diminuindo. Estou mostrando como é que eu percorro ao contrário. Eu começo no último, válido. Vou andando enquanto for maior ou igual a 0. E vou dando um passinho para trás. Ai, menos. Meu Deus. Só que é um saco. Ao invés de ficar usando ponto, eu teria que ficar usando o quê? Lista na posição i, né? Só que tem outra forma de fazer isso. Posso continuar usando ponto. Só que bem aqui eu pego o ponto. Seja ponto o elemento que está na posição i da lista. E agora eu posso usar ponto e ponto e ponto onde eu quiser. Ao invés de ficar usando o índice em todos os lugares. Ponto. Não, só dentro do for. Eu criei dentro do for e fica dentro do for. Agora eu estou percorrendo ele ao contrário. A minhoquinha. Agora eu posso brincar, né? Por exemplo, um botão poderia inserir na frente e outro botão poderia inserir embaixo, né? Um inseriria no topo e o outro inseriria no fundo. Como é que eu faço para verificar qual foi o botão que eu cliquei? Se mouse button foi igual a left, é assim, né? Eu insiro se mouse left foi igual a lista. Qual é a outra opção? O middle point, né? Else if mouse button foi igual a center. Então, ao invés do push, eu vou usar aqui o unshift para colocar no começo. Unshift. Agora, um insere no fundo e o outro insere no topo. Embaixo, em cima. E a gente tem a ordem dos elementos que estão sendo percorridos. Acho que por hoje é só, né? E aí, pessoal? Como é que tá essa ideia de a gente ir de um pequeno projeto por aula ou por semana? A gente vai inserir tudo. Vai ajudar ele falando no Telegram. Na sexta-feira, certo? Porque eu queria reforçar a ideia de vetores, entendeu? Porque como isso daí é trivial, né? Eu posso até olhar e mandar só um exemplo para vocês pelo Telegram. Porque é muito legal quando bota a música, fica outro nível, né? De envolvimento. Eu vou mandar um exemplozinho pelo Telegram mostrando como é que faz e quais são os tipos que funcionam. Poderia odiar sugerir isso, mas a atividade repetitiva me ajudou muito a entender o negócio do mouse. Aquelas 4 atividades, que era basicamente pegar as bolinhas e ficar mudando. Me ajudou muito. Aprendi a mexer com o mano e com as cores lá. Pelo dado certo. Sim. Que a gente fez junto até. Não, pessoal, assim, a gente vai repetir várias e várias e várias vezes os mesmos conceitos. E assim, a metodologia que eu uso, eu sempre coloco uma ideia nova em cima de um conceito antigo. Então, a gente tem as bolinhas que a gente já fez na aula retrasada.
botar bolinhas na tela, e aí a gente agora veio com uma ideia nova, que é a ideia de camada, que é a ideia de proximidade. Aí a gente vai pegar isso daqui e colocar mais outro conceito em cima. E a gente vai andando de ideia em ideia. Daqui a pouco a gente vai fazer os botõezinhos, vai clicar nos botõezinhos, vai ter campo de texto para fazer no P5. Então, cada coisa dessa é tão mais fácil quanto você já domina os conceitos anteriores. Beleza? Então, vamos terminar aqui.